Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a pastora missionária Sayonara Barros e eu estou aqui hoje para trazer um momento de estudo da palavra. Ontem em oração o Senhor me trouxe uma palavra belíssima que me tocou demais no meu coração, no meu espírito. E eu tenho certeza que essa vontade de compartilhar essa palavra com vocês é obra do Espírito Santo, porque por meio da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, Ele nos exorta, Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele nos edifica, Ele nos transforma. E há um grande problema na igreja do Senhor hoje, é que muitos dos fiéis, muitos dos cristãos, muitos dos crentes, muitos dos filhos de Deus estão se deixando pegar, se deixando emaranhar, prender em uma armadilha muito perigosa, que é a busca não pela palavra, mas pela profecia. Quando nós vemos dentro da palavra do Senhor, dentro do contexto, dentro do estudo teológico, nós entendemos que a profecia, como nos explica Paulo, ela tem a função de exortar, ela tem a função de ensinar, ela tem a função de consolar. O Senhor, Ele não está nessa profecia que tantos crentes têm buscado, que é a palavra de revelação, de bênção material. Isso está mais para espírito de adivinhação. E é isso que muitos crentes têm buscado, amados. Na verdade, a primeira forma que o Senhor fala conosco é por meio da sua palavra, é por meio da Bíblia. Porque a Bíblia é a boca de Deus falando nessa terra. Você quer ouvir Deus falando com você? Dobre o seu joelho no chão, ore ao Senhor e peça uma palavra e abra a Bíblia. Ele vai conversar com você, Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela tem o poder para adentrar entre ossos e medula e alma e espírito e discernir a intenção do coração. E nós precisamos aprender a buscar Deus por meio da sua palavra. Muitos crentes têm buscado experiências com Deus sem antes buscar aquilo que é primário, aquilo que é essencial, aquilo que é mais fácil, que é o entendimento e o estudo da palavra. E hoje nós vamos estudar, nós vamos comentar um pouco, meditar um pouco numa palavra que o Senhor me deu ontem no momento de oração, que está no livro de Oséias, capítulo 9. Nós vamos ler todo esse capítulo, são 17 versículos, não é nada muito longo, mas é um texto rico. E Oséias, ele é um profeta classificado dentro da teologia como um dos profetas menores, mas para mim, profeta de Deus, ele é profeta de Deus e ele traz a palavra do Senhor ao seu povo. E no momento em que Oséias trouxe essa palavra para o povo de Israel, essa palavra de Deus, é um momento em que o povo está vivendo uma apostasia muito grande, é um momento em que o povo de Israel está buscando outros deuses, e Deus vem tratar justamente acerca do adultério espiritual de Israel. E lembrando que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, ela pode ser perfeitamente aplicada à nossa vivência hoje, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, e é o Deus que vai falar comigo e vai falar com você através dessa palavra, através desse vídeo. Eu não sei em que momento você vai assistir isso depois, mas eu sei que o Senhor vai tocar no seu coração assim como tocou comigo, e Ele sempre
toca as nossas almas quando nós nos abrimos para ouvir. Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma oração. Afinal de contas, a oração foi o meio que o nosso Senhor, foi o meio que o nosso Deus, nosso Pai, nos deu para falar com Ele. E oração não é simplesmente recitar palavras repetidas, memorizadas, decoradas dentro daquilo que a gente chama de reza. Não. Orar a Deus é conversar com Deus, é abrir o teu coração para Ele. E o Espírito Santo, Ele nos guia nessa oração e Ele nos ensina a orar. Vamos começar orando, amados? Meu Deus e meu Pai, amado Mestre Jesus, Divino Espírito Santo de Deus, Senhor, louvado seja o teu santo nome no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia e santidade. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, venha a falar conosco. Que o Senhor venha, Pai, a discernir a intenção dos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, por meio da tua palavra, nos transformar, nos edificar, nos confrontar, meu Deus, como o Senhor fez com Davi, quando ele pecou diante da tua face. E nós sabemos, Pai, entendemos que quando o Senhor nos confronta, não é que o Senhor está fazendo mal, mas na verdade o Senhor está buscando nos libertar do nosso pecado. O Senhor está buscando nos purificar, nos santificar. O Senhor está buscando nos dirigir dentro das tuas retas veredas de justiça em direção ao céu, porque o Senhor Jesus, o Senhor nos alertou que não existem dois caminhos. Na verdade, existe um só caminho, e o caminho é estreito e a porta é estreita. E todos nós que queremos te seguir precisamos aprender a caminhar, carregando a nossa cruz, renunciando ao pecado e escolhendo todos os dias te obedecer. Porque, meu Deus, a caminhada com o Senhor é uma caminhada de relacionamento, e o relacionamento ele é construído dia após dia após dia. Senhor, que a rotina não venha a matar o primeiro amor que há nos nossos corações. E nessa noite, meu Deus, eu venho te pedir, aviva o teu povo, aviva todo aquele, Senhor, que esteja ouvindo esta palavra, que tenha se colocado na tua presença, buscando discernimento, buscando entendimento, sabedoria, alinhamento, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas na noite de hoje, e que a semente semeada, ela venha a crescer, transformando-se em árvore frondosa e frutífera. Assim eu oro, Pai, agradeço e repreendo em nome de Jesus todo impedimento contra este momento de estudo da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que sejamos abençoados com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra, meus amados. Oséias, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 17. A minha Bíblia é a Bíblia King James atualizada. Amém? Vamos lá então. Não te alegres, ó Israel, não regozijes, como os povos pagãos, pois te prostituíste, desprezando o teu Deus. Amaste a paga de prostituição em cada eira de trigo. A eira e o lagar não vos sustentarão, e o vinho novo vos faltará. Na terra de Javé não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá alimento impuro. Não derramarão libações, ofertas de vinho a Javé, tampouco os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como o pão dos pranteadores. Todos os que dele se alimentam tornam-se imundos, porquanto esse pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa de Javé, o templo do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, as festas fixas e nos dias de celebrações a Javé? Vede,
Eis que eles fogem da destruição, mas o Egito os recolherá, e Mênfis, a cidade dos túmulos, haverá de sepultá-los. Todos os seus preciosos objetos de prata serão herdados pelos espinheiros. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias do castigo estão muito próximos. Chegaram os dias de retribuição. Que todo Israel saiba, por serem tantos os vossos pecados e transgressões, e tão grande a vossa malignidade, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado por Deus, um insensato varrido. O profeta sob a direção de Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade na casa de Elohim, o templo de Deus. Eles se deixaram corromper profundamente, como nos dias de Gibeá, e Deus se lembrará de todos os seus atos malignos e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, Deus do Monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como um pássaro que foge assustado. Não haverá nascimento nem gravidez, tampouco concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu mesmo os privarei da companhia deles, a fim de que não lhes reste mais ninguém. Ai do povo quando eu me afastar de Efraim. Eis que observei Efraim plantando num lugar aprazível como Tiro. No entretanto, Efraim entregará seus filhos nas mãos do matador. Ó Yahvé, que darás a esse povo? Dá-lhes ventres que abortem e seios secos que não possam amamentar. Ora, toda a malignidade do povo de Israel teve início em Gilgal, círculo de pedras, isto é, o centro da idolatria. De fato, a partir do que praticaram ali, passei a odiá-los. Portanto, eu os lançarei fora da minha família e propriedade, por causa de todas as suas más atitudes. Não lhes dedicarei mais o meu amor, porquanto todos os seus príncipes e líderes se revoltaram contra mim. Sendo assim, Efraim está ferido, a sua raiz está seca. Eles não darão fruto, ainda que gerem e tenham filhos. Eu matarei a sua prole amada. Eis que meu Elohim Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Caminharão, pois errantes e sem rumo, entre as nações pagãs. Amém, amados? Eu gosto sempre de, no estudo, ler a palavra por completo, porque normalmente na igreja a gente lê só alguns versículos da palavra. E eu aprendi a ler a palavra como um todo, a palavra que vai ser ministrada, para trazer um entendimento melhor. Dentro dessa palavra, nós vamos trabalhar alguns versículos com os quais o Senhor quer conversar comigo e com você nessa noite. Lembrando que, dentro do contexto histórico, como eu falei no início do vídeo, eu acho, Oséias, ele estava ali no momento em que o povo de Israel estava vivendo uma grande apostasia. Estavam envolvidos profundamente na idolatria a outros deuses, que na verdade são demônios, porque nós só temos um Deus. E o Senhor, pensa como o Senhor, ele fica irritado quando tentamos dar a outros a glória dele. Gente, isso irrita Deus demais. Imagina se coloca você nessa posição de você fazer algo e estar continuamente fazendo algo para alguém, e esse alguém está dizendo que um outro foi que o beneficiou, que um outro foi que fez, tirando de você o direito de reconhecimento daquilo que você fez. Fora que isso é uma ingratidão imensa, Deus, ele fez tudo. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus cheio de amor, um Deus que enviou o seu próprio filho para morrer por mim
e por você para nos dar a possibilidade, o direito de salvação. E muitos de nós continuamos, ainda nos dias de hoje, a negar esse Deus, negar a sua existência, negar os seus feitos. E isso não só é uma grande ingratidão, e a ingratidão por si só irrita a mim, irrita você, então imagina o quanto isso não deve irritar Deus, porque nós estamos aqui por obra dele, pelo poder dele, pela vontade dele, é o fôlego de vida que ele soprou na minha narina e na tua, que nos trouxe a vida. E tudo que temos é por obra do Senhor. Aquilo que eu e você temos não é pela força do nosso braço, não é pela nossa inteligência, nem pela nossa capacidade, até porque se respiramos, se andamos, se falamos, é porque o Senhor nos deu um corpo perfeito, em plenas condições para realizar tudo aquilo que temos realizado neste mundo, seja de bom, seja de mal. Então, o que nós temos, na verdade, que antes não nos foi dado, como disse Paulo. Então, qual é o motivo da nossa glória? Qual é o motivo do nosso orgulho, da nossa soberba? Quantas pessoas todos os dias terminam se desfazendo, humilhando os seus irmãos por se sentirem maior, mais importantes, porque tem um pouco mais de dinheiro, porque puderam comprar um carro importado, ou porque tem uma casa, né, melhor, maior, um trabalho que rende um pouco mais de dinheiro no fim do mês. E no final, quando todos nós formos para o momento de juízo, porque esse momento de juízo chegará para todos nós, Jesus retornará para todos nós, como já retornou para todos aqueles que já faleceram, que foram recolhidos, e ali todos eles já viveram, né, já passaram. Tem esse momento de juízo quando nós morremos. O que nós vamos levar? Será que tudo isso, todos esses bens que nós construímos, pelos quais tanto lutamos e até mesmo guerreamos e brigamos e construímos tantas inimizades, será que a gente vai conseguir levar tudo isso para o túmulo? Até hoje eu só consegui observar que dentro do caixão só vai o morto e mais nada. Até mesmo as vestes dele foram outros que colocaram. Então, é uma reflexão já inicial para esse momento de estudo, né? Mas vindo aqui para a palavra, eu quero começar aqui logo nesse versículo 1, quando o Senhor diz: não te alegres, ó Israel, não regozizes como os povos pagãos, pois te prostituíste, desprezando o teu Deus, e amaste a paga de prostituição em cada eira de trigo. Amados, nesse versículo, quando o Senhor fala de prostituição, ele está falando da prostituição espiritual. Essa prostituição espiritual que vem sobretudo com a idolatria. E o que é idolatria, Sayonara? A idolatria, meus queridos, nada mais é do que tirar Deus do primeiro lugar, do que tirar Deus do centro, colocar qualquer outra coisa no lugar de adoração, de mais importante para a tua vida. Muitos colocam santos no lugar de Deus. Eu vou pedir, eu vou orar para Nossa Senhora, eu vou orar para São Pedro, eu vou orar para Santo Antônio e todos os santos da Igreja Católica, ou eu vou orar para o mentor no Espiritismo, eu vou orar para o anjo da guarda, eu vou orar para o guia, e eles me darão aquilo que eu estou pedindo, ou então eles intercederão junto a Deus para que eu obtenha aquilo que eu estou buscando, o favor divino que eu estou buscando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus morreu naquela cruz e o véu foi rasgado de alto a baixo,
Ali foi rasgada a necessidade de se haver um intercessor entre nós e Deus. Antes, no tempo do Antigo Testamento, nós tínhamos ali o sacerdote como aquele que intermediava essa relação entre o povo e o Deus vivo. Hoje nós já não temos mais isso, porque o nosso sacerdote eterno, que é o nosso Senhor Jesus, ele adentrou eternamente neste lugar de relacionamento no Santo dos Santos e nos abriu um vivo e santo caminho até o nosso Deus. Por isso Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por ele, porque ele abriu esse caminho, ele é o caminho. Nada se fez sem ele. No princípio ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo se fez por meio de Jesus. Então por que tantos de nós insistimos e nos deixamos prender nessa armadilha demoníaca que fala que nós não podemos falar diretamente com Deus porque as nossas orações não são ouvidas, ou porque precisamos que algum santo ou alguma entidade, que na verdade são todos demônios? Essa é a verdade pura e nua. Eu já fui do espiritismo, eu já saí, o Senhor me arrancou dessa armadilha. Naquela época nos ensinavam que precisávamos orar ao mentor, porque Jesus, o grande governador do planeta, o espírito mais elevado, porque o espiritismo não reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus encarnado na Terra. Eles ensinam que nós não podemos orar diretamente a Jesus, e nós precisamos pedir ao mentor, e ele levará o pedido até o trono de Deus e receberá de lá autorização para poder ou não realizar na nossa vida aquilo que a gente está pedindo, segundo o nosso mérito. E certamente de modo muito semelhante é no catolicismo, porque se busca um santo para interceder junto a Deus. Eu não preciso de ninguém intercedendo junto a Deus. Jesus, quando necessário, me justifica diante dos homens e diante do Pai. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Eu não preciso de outro intermediador. E quando eu tiro Deus, quando eu tiro Jesus desse centro, eu estou incorrendo em idolatria. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: não é só quando eu recorro a um santo, ou quando eu recorro a uma entidade, ou quando eu recorro a um intercessor qualquer para levar a minha oração até Deus, que eu estou incorrendo em idolatria. Não. Jesus nos alertou sobre isso. Aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. O Senhor também nos disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a dois deuses, porque um você servirá bem e o outro você servirá mal. E eis que um ficará aborrecido e você desagradará um deles. E sabe quem é o Deus Mamon? Deus dinheiro. E muitos têm feito da sua vida o dinheiro como Deus. Quem aqui já não ouviu a frase que diz: aonde o dinheiro não resolve, é porque ele é pouco? Ou a frase que diz: é melhor ter amigo na praça que dinheiro na caixa. E eu digo a vocês, é melhor ter Deus na sua vida. Que o Senhor te tire tudo e você não tenha nada, porque se você tiver Jesus na tua vida, Ele é suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. Porque se dinheiro resolvesse tudo, nós não teríamos tantos homens e mulheres ricas e ricos e milionários sofrendo com doenças incuráveis, e o dinheiro não pôde resolver a sua vida, não pôde lhes devolver a saúde. Se o dinheiro fosse tudo nas nossas vidas, não teríamos tantos chorando em Paris. E quem já não ouviu aquela frase? Normalmente mulher muitas vezes fala essa frase quando passa por
uma decepção amorosa, as mulheres elas costumam falar assim: é melhor chorar em Paris do que chorar aqui onde eu vivo, por exemplo, no bairro de Parnamirim. Não, não é melhor chorar em Paris, porque a dor e o choro vai ser o mesmo em Paris, em Dubai, em Londres, em Nova York, ou aí, dentro da sua casa onde você tá. E essa dor e esse choro, essa angústia que te sufoca dia após dia, e esse vazio que te consome dia após dia, e que não são as compras no shopping que estão aliviando. Na verdade, no shopping você só está se afundando mais em dívida e está te trazendo mais angústia, porque você teve o prazer momentâneo do gastar, e você comprou mais uma blusa que você não precisa, e você comprou mais um sapato que só vai somar com os outros tantos sapatos que você já tem dentro do seu guarda-roupa. Você só foi tomar mais uma bebida em uma noitada com os seus amigos e pegou muitas mulheres na balada, mas quando a manhã chegou e você se viu com aquela ressaca tremenda, e o vazio continuou ainda mais e mais profundo dentro da tua alma. Não são esses momentos de embriaguez do pão e vinho que desde os tempos antigos Satanás vem colocando a nossa mesa diante dos nossos olhos, nos distraindo, tentando fazer com que não venhamos a enxergar a verdadeira dor que está dentro das nossas almas. E essa dor, esse vazio, essa angústia, só Jesus tem o poder de te curar. E eu falo isso por experiência própria, porque o Senhor me resgatou do fundo do poço, me tirou de uma depressão profunda onde eu queria todos os dias morrer. E eu não via sentido na minha vida. E eu tinha trabalho, eu tinha amigos, eu fazia faculdade, eu tinha dinheiro para passear dentro da minha realidade. Para mim aquilo era o suficiente. Eu não precisava ir para Dubai, mas eu podia ir no cinema, eu podia assistir os filmes que eu queria, comprar os livros, ler os livros que eu gostava, eu podia ir tomar um café, ou até mesmo na época uma cervejinha num barzinho, chamar uma amiga, um amigo para ir comigo. Mas nada daquilo tirava o vazio. O abraço do meu pai e da minha mãe não tirava o vazio. A presença dos meus familiares, que eram as pessoas que eu mais amava no mundo, não tirava esse vazio. O tempo inteiro é como se eu estivesse completamente sozinha. E isso não é algo exclusivo meu, porque se assim fosse, tantos não estariam se suicidando, até mesmo homens e mulheres famosos, milionários, gente de alta visibilidade. Mas o vazio tá ali. E sabe por que o vazio tá ali? Porque passaram a idolatrar o dinheiro, passaram a idolatrar a fama, passaram a idolatrar nessa necessidade de aceitação social, passaram a idolatrar o ser aplaudido, o ser elogiado, o ser amado por pessoas que nem ao menos te conhecem e convivem com você, mas você tem a necessidade de ser aprovado pelo mundo e você idolatra a si mesmo. Você idolatra a si mesmo. Quantos não estão perdidos na idolatria dos seus corpos, da sua imagem, nessa necessidade doentia de serem perfeitos? E colocam no Instagram, porque o Instagram é essa vitrine de vidas perfeitas, miseravelmente vazias. E quando você entra na idolatria, você simplesmente se afasta de Deus, porque Deus é essência, Deus não é ter, Deus não é o ser para o mundo, Deus é ser em Cristo Jesus. E muitos, inclusive muitos crentes, muitos cristãos estão se perdendo nisso, porque essa palavra
que está sendo falada aqui. Oséias pregava para o povo de Deus, para o povo de Israel. E o Senhor hoje está falando comigo e com você que se diz crente ou que um dia esteve na presença do Senhor e hoje não está mais. Não está mais. E o Senhor está te buscando novamente. E o Senhor segue na palavra falando que a eira e o lagar não vos sustentarão e o vinho novo vos faltará. Sabe por quê, meus amados? Porque não é pela força do teu braço, não é pela tua inteligência, não é pelo quanto que você tem investido no banco ou investido na bolsa de valores, não é pelas tuas muitas casas de aluguel, não é pela tua alta posição de grande empresário ou de um grande diretor ou de um grande trabalho que você conseguiu galgar, sim, até com teu esforço, com a inteligência que Deus te deu, com a capacidade, a saúde, as possibilidades de estudo que Deus te deu, ou que te deu força e capacidade para buscar, para lutar. Sim, eu não estou negando o teu mérito, mas não é sobre isso. É que na ausência de Deus, nada que você faça vai realmente gerar frutos permanentes. Vai ser tudo consumido muito rápido. E de fato, quando o tempo de juízo chegar, e o tempo de juízo nós já o estamos vivendo, ele só vai se estreitar mais. Quando nós lemos no Antigo Testamento as pragas do Egito, nós vemos uma gradação de juízo. Nós vemos o Senhor pesando mais a mão sobre o povo do Egito. Nós vemos tragédias acontecendo em proporções maiores, em um nível maior de dor e de destruição, até que o ápice foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Todos aqueles que não colocaram o sangue do cordeiro no umbrais das suas portas. E assim será no tempo atual. Para você que chegou aqui, que não conhece a Bíblia, mas você certamente já ouviu falar no Apocalipse. Nós estamos vivendo um tempo sim apocalíptico. E você que conhece superficialmente ou com um pouco mais de profundidade a palavra de Deus, você sabe que tudo vai se cumprir. Cada ponto e cada vírgula, porque céus e tempo passarão, mas as palavras do Senhor não passarão e ela se cumprirá em toda a sua plenitude. E o tempo dos ais está chegando, o tempo de juízo está chegando. E o juízo do Senhor será um juízo muito severo, primeiro para a igreja e depois para o mundo, porque o Senhor tirará de dentro de uma igreja fiel. Quando nós vamos lá para o texto de Apocalipse, capítulo 3, ali a partir do versículo 10, nós vemos Jesus prometendo à igreja de Filadélfia que ele retirará da terra a sua igreja fiel. Os seus servos fiéis ele não permitirá que permaneça aqui para sofrer o tempo de tribulação que virá sobre este mundo. E o tempo de tribulação é necessário para que as pessoas se voltem para Deus, ainda que por meio da dor, porque a maioria de nós só se volta para Deus por meio da dor. Essa é a verdade. Enquanto está tudo bem, você não quer saber de Deus porque está tudo bem. Mas como criança, como a criança que está ali se divertindo e brincando, e o pai está falando, menino, não corre, menina, cuidado, você vai cair, você vai tropeçar, e você está fazendo ouvidos de mercador para a voz da tua mãe, do teu pai. E aí ele está te alertando dos perigos, ele está te alertando que você vai cair, ele está te alertando que você vai machucar. E quando você machuca, quando você cai e você machuca, o primeiro nome que você chama é mamãe e depois papai. E assim somos nós com Deus.
porque Ele é o nosso Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. Jesus veio para nos mostrar que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer ter a mim e a você por filho. Mas o filho precisa aprender a ouvir e a obedecer à voz do Pai. E muitos não estão querendo obedecer, porque querem se divertir correndo, não se dando conta que podem tropeçar nos seus próprios pés, cair e se machucar severamente, dependendo do nível de acidente, até mesmo perder a vida. E o Senhor, Ele está falando que por mais que você se esforce, por mais que você busque, está chegando o tempo que isso não vai ser mais o suficiente. Porque se Deus não abençoa, não há farinha, não há azeite nas tuas botijas. O teu celeiro, ele irá esvaziar. Porque são as bênçãos de Deus que multiplicam na nossa vida. E as bênçãos de Deus, como está escrito lá em Deuteronômio 28, e depois eu te convido para que você venha a ler esse texto. Deus nos mostra ali que as bênçãos do Senhor, eu não tenho que estar correndo atrás de bênção, você não tem que estar correndo atrás de bênção, não é necessário. As bênçãos, ela vem por consequência, ela que corre atrás do filho obediente a Deus. Quando você escolhe obedecer a Jesus, quando você escolhe renunciar ao pecado, quando você escolhe andar na justiça de Deus, quando você escolhe ter a palavra de Deus por luz para os teus pés, procurando aprender com o Senhor aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que agrada ao nosso Deus, deixando de fazer o mal ao teu próximo, mas fazendo a ele o bem que você quer que te façam. Quando você diz não ao pecado, quando você controla a tua carne, os teus desejos, porque a vontade de pecar, ela bate em todos nós, mas nós temos o poder e a liberdade para dizer sim e não ao pecado. E quando nós escolhemos dizer não ao pecado e dizer sim para Deus, e sermos obedientes a Deus, e ser obediente a Deus nem sempre é fácil. Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus como Deus encarnado, sendo 100% Deus, mas também vivendo 100% como homem, na carne, sentindo as minhas dores, as tuas dores, porque ele era um homem de dores, como disse Isaías. Ele sentiu as dores do mundo, ele experimentou e ele vivenciou as dores para que pudesse compreender a mim e a você. O nosso Senhor Jesus, como nos ensinou Paulo, ele aprendeu a obediência. Sendo filho, ele aprendeu a obediência que o levou a ser crucificado, a obediência que o levou a uma morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E você tá aí, nem morreu ainda, mas você já está querendo largar a tua cruz. Você já está querendo deixar de andar com Jesus, porque é difícil. Ah, Senhor, o Senhor é muito exigente. Ele pode exigir. Sabe por que ele pode? Porque ele veio para esta terra e como homem ele viveu em santidade, nos mostrou o caminho. Ele viveu para mostrar que é possível, sim, obedecer a Deus e não pecar. O Senhor Jesus, ele não nos pede nada que ele próprio não tenha feito antes. O Senhor Jesus, ele veio para nos mostrar que mais do que falar a palavra, porque muitos são os que pregam a palavra, eu estou aqui pregando. Muitos pregam a palavra. Muitos são aqueles que dizem como o outro deve viver, mas muitas vezes você esquece de viver aquilo que você prega. E com Deus não cola aquela frasezinha que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, isso não cola com Deus. Porque Jesus veio
e ele pregou e ele viveu. E é por isso que ele pode exigir que eu e você também viva aquilo que pregamos. Que venhamos a viver verdadeiramente em obediência, em santidade, em coerência com aquilo que a gente prega, porque nós precisamos ter coerência nessa vida. Mas muitos não estão sendo coerentes. E aqui eu tô falando para você que é filho, para você que é cristão, para você que é crente, para você que pertence ao povo de Deus. Mas você, pelas dificuldades da caminhada, talvez porque você não recebeu aquilo que você esperava, você resolveu voltar para o Egito. Você resolveu sair da igreja e buscar por meio das tuas forças um trabalho novo, um salário melhor, por meio do teu esforço, do teu mérito, da tua luta, uma vida melhor. E não teria nada de errado nisso, se você não tivesse deixado Deus para buscar todos esses teus sonhos. Porque muitos estão fazendo exatamente isso. Tiraram Deus do primeiro lugar e colocaram os seus próprios sonhos, a sua necessidade de realização financeira, a sua necessidade de realização pessoal, a sua necessidade de realização social, de mostrar que pode, que tem, que conseguiu, em autoafirmação. Sou eu, eu posso, eu consigo, eu tenho, e eu preciso mostrar isso para o mundo, para me autoafirmar para o mundo de que eu posso. E existem muitos que estão fazendo isso. E quando fazem isso, já não tem mais tempo para estar na igreja, para cultuar, para servir ao Senhor, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E sabe por que poucos são os escolhidos, meus amados? Porque muitos não se apresentam. Muitos não se envolvem, não se entregam e cocheiam entre dois pensamentos e ficam na dúvida e ficam sobre o muro. E deixa eu te dizer, o muro já tem dono. O muro pertence a Satanás. Deus não está na tua dúvida. Todo aquele que tem dúvida não tem possibilidade de agradar a Deus. Apenas por fé é que agradamos a Deus. E fé é andar em confiança, crendo nas coisas que não vemos, mas sabemos que serão realizadas em Cristo Jesus. E muitos são os que estão escolhendo voltar para o mundo, voltar para o Egito, voltar para a vida antiga de onde Jesus os tirou, para a vida de vícios, para o cigarrinho, para a bebidinha de final de semana, para aquelas músicas de balada que para mim são terríveis, mas eu não sei nem falar as bandas de hoje em dia, mas Maiara e Maraísa, Simone, eu acho, os forróis, as músicas, o happy hour, os dates, que agora tem o tal do date, os encontros, os relacionamentos sem a bênção de Deus na santidade do matrimônio. Vocês simplesmente estão escolhendo voltar para a escravidão, porque consideraram que Jesus não era o suficiente, que era muito difícil caminhar com o Senhor, porque o Senhor exige posicionamento. Porque, como o Senhor nos falou, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, ou a sua vida, mais do que a mim, esse não é digno de mim. E assim como me negou diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Amados,
como a minha pastora costuma brincar muito comigo, dizer: só Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Todas essas maravilhas que você pode estar ou não vivendo neste momento, todas essas realizações, elas são passageiras. Todas essas dores são passageiras. Haverá um momento em que nós nos veremos na eternidade. E como é que você vai querer passar essa eternidade? Porque aí só existem dois caminhos. O caminho para você viver numa eternidade de glória com Jesus. E o caminho para você viver uma eternidade de tormentos no inferno, com a ausência do Senhor na tua vida. Saiba escolher e escolha com sabedoria, assim diz o Senhor na sua palavra. Porque o tempo de juízo está próximo, nós já iniciamos esse momento. Se nós analisarmos pelas Escrituras, e algumas semanas atrás o Senhor me deu até um sonho de revelação que estávamos entrando no terceiro selo, o selo de fome. Essa crise financeira que está acontecendo no mundo, onde estamos tendo um aumento considerável dos alimentos, muita gente já está passando necessidade. Amados, como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo está tomando café? Quando nós estamos com um pacote de café de 250 gramas na promoção aqui em Natal por R$16. Como é que uma pessoa que ganha salário mínimo está conseguindo sobreviver, comprar a sua cesta básica? Eu não estou falando nem de alimentos assim, né? Mas a cesta básica, e café faz parte da cesta básica. Quando tivemos um tempo aqui que os ovos estavam custando, uma cartela de ovos com 30 ovos chegou ao valor de R$38. Amados, o terceiro selo foi aberto. Nós estamos entrando num momento de escassez, de fome. E a partir daí, como eu falei alguns instantes atrás, vai haver uma galgada, uma severidade no juízo de Deus. Nós já estamos no tempo de juízo. E muitos estão dormindo. Não estão percebendo o que está acontecendo. E o Senhor está alertando. Abram os vossos ouvidos. Ouçam a voz do Senhor. Que a igreja ouça o que o Espírito está falando. Deixem toda a idolatria. Se voltem verdadeiramente para o Senhor. Busquem a Deus primeiro na sua palavra. Entrem em oração. Busquem, peçam ao Senhor para revelar, porque eu sei que a palavra ela não é de fácil entendimento. E a palavra ela precisa ser revelada por Deus. Ela precisa ser revelada, porque se assim fosse, e o nosso Senhor Jesus, ele dá graças a Deus, agradecendo ao Pai, porque ele escolheu esconder dos sábios, dos orgulhosos, dos soberbos, a palavra revelada, os mistérios da palavra, mas ele escolhe revelar aos seus pequeninos, aqueles que se colocam em humildade na presença do Senhor, pedindo ao Senhor que lhe discirna, que lhe ensine, que lhe mostre. Quando eu comecei a caminhada, isso até o início do ano passado, eu li a palavra e eu chorava nos pés de Jesus. Senhor, eu não entendi. Me ensina. Senhor, eu não sou assim de tão difícil entendimento. Eu fiz faculdade, consegui fazer concurso, passei no concurso. Senhor, eu sei português, mas parece que eu leio a Bíblia e está toda em grego. Eu não consigo entender, me ajuda. E o Senhor tem aberto o entendimento, e assim como Ele fez comigo, Ele faz com você. E não é pelo muito saber que você vai conseguir entender a palavra, é pela humildade, por se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, toda a sabedoria está em Ti, me ensina. E quando o Senhor, Ele nos alerta acerca da obediência, e Ele, como Ele falou aqui, acerca de que o teu trabalho não renderá frutos, porque debaixo da desobediência vem
uma série de maldição e você tem vivido pela desobediência a maldição decorrente da escolha tua, não de Deus. E você tem vivido essa vida difícil, essa vida dolorida, esse vazio, e você tem culpado a Deus quando na verdade a culpa é sua. Se coloca na presença do Senhor, escolhe Jesus, escolhe obedecer, e você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida, porque por meio da desobediência, a desobediência é pecado, o salário do pecado é a morte, é por isso que os teus sonhos têm morrido, é por isso que você tem morrido um pouco mais a cada dia, é por isso que está essa angústia no teu ser, no teu coração, essa depressão está te atacando, essa ansiedade, o medo do amanhã, porque você não está em Deus, não está na presença. Claro que nós temos sim a questão química, física, orgânica da ansiedade, da depressão, e já passei por isso. Às vezes a ansiedade ataca por algumas questões, sobretudo fisiológicas, mas quando você está em Deus, você ainda assim, apesar de tudo, você encontra tranquilidade, paz e serenidade. Porque essa serenidade do Espírito só o Senhor Jesus pode trazer para a tua vida. E com isso, o Senhor tem falado, não troquem Deus por mamão. Não vale a pena. Não sejam como muitos que abrem a sua boca para falar uma blasfêmia tão grande, que é a de que o dinheiro é o Deus deles. Eu já ouvi isso. Não façam isso. Porque o Senhor Jesus falou: não juntem tesouros na terra, onde a traça pode comer, a traça, a ferrugem, o ladrão pode roubar, mas juntem tesouros no céu. Juntem tesouros no céu. Porque o Senhor, um pouco mais adiante na palavra, ele ainda fala assim, novamente, os dias de castigo estão chegando. E os profetas do Senhor têm alertado, têm falado. Eu sou uma que estou aqui diante de vocês para trazer a palavra. Nesse momento, nesse vídeo do Instagram, não tem ninguém assistindo. Algumas pessoas já entraram e quando viram que era o estudo da palavra do Senhor, começaram a sair. Na igreja, tantas vezes, quando o Senhor está falando e é palavra, a igreja fica vazia. Mas quando você tem um culto onde vai se profetizar, onde se vai revelar, onde se profetiza bênção e casa e carro e namorado e marido e vitória, o culto é cheio. Mas quando é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é para nos confrontar sim, porque o Senhor, Ele corrige, o Pai corrige o filho que ama. Então o culto fica vazio. Ontem nós tivemos um culto na igreja. Era o culto de estudo da palavra. E o culto estava com pouquíssimas pessoas. E o Senhor trabalhou tão grandemente no culto. Abram os vossos ouvidos. Não fechem os vossos ouvidos à palavra do Senhor. Porque muitos têm considerado, os que ainda pregam a palavra verdadeira, que é a palavra de confronto e de correção, como loucos, como fanáticos, como insensatos, como chatos. Não sabem eles que estão trazendo sobre si o próprio juízo de Deus e a própria condenação. Não apagueis o Espírito, amados. Não apagueis o Espírito. Jesus, Ele sempre nos alertou acerca da obediência. Deus, Ele fará juízo entre aqueles que não ouviram a palavra, aqueles que escolheram não ouvir. E o juízo do Senhor será severo. Quando nós vamos um pouco mais adiante na palavra que nós lemos no início desse vídeo, nós vemos o Senhor falando, por exemplo, no versículo 13. 13. Eis que observei Efraim plantando no lugar aprazível como Tiro. No entanto, Efraim entregará seus filhos
nas mãos do matador. Muitos estão escolhendo, por livre e espontânea vontade, fazer um plantio, onde ele trará sobre si e sobre os seus filhos apenas consequências de morte. E a estes que estão deliberadamente desobedecendo ao Senhor e serão julgados conjuntamente com o mundo, porque ao desobediente, o Senhor Jesus fala em uma das suas parábolas, esse será lançado no lugar dos infiéis, ele será julgado como o mundo e até com mais severidade. Nós temos que o Senhor aqui na palavra, lá no versículo 16, ele fala assim: sendo assim, Efraim está ferido, a sua raiz está seca. Eles não darão fruto, ainda que gerem e tenham filhos. Eu matarei a sua prole amada. O Deus Todo-Poderoso, Deus que é amor, santo, justo, também é fogo consumidor. E ele julgará este mundo. E com a espada que sai de sua boca, espada de fogo, que é a palavra, porque a palavra do Senhor é que julgará este mundo, ele matará, sim, não só na carne, mas haverá a morte espiritual pela separação eterna de Deus. Todos aqueles que teimosamente escolheram seguir os caminhos enganosos do seu coração, dando ouvidos a Satanás, sob a premissa de que eu preciso ser feliz, porque tudo que Deus quer é que eu seja feliz, e o compromisso de Deus não está na minha e na tua felicidade na carne, porque Jesus disse que na carne teríamos aflições. Porém, a todo aquele que fosse fiel, permanecesse e perseverasse até o fim, caminhando com ele, com o nosso Senhor Jesus, que é a nossa rocha e não Pedro, é o Senhor Jesus que é a nossa rocha, este receberia e trocaria a cruz por uma coroa de glória quando chegasse na eternidade. Então, meus amados, deixem as vossas idolatrias, se voltem de todo o vosso coração para o nosso Deus. Ele está aqui falando comigo e com você, buscando um povo fiel, buscando um povo que o ame acima de tudo, buscando um povo que se entregue e que busque nele verdadeiro compromisso, que o receba verdadeiramente como um pai amoroso e que queira ser para ele um filho verdadeiro, assim como nosso Senhor Jesus é, refletindo, portanto, no próprio Espírito, tudo aquilo que está em Jesus, o caráter e a mente de Cristo. Que essa palavra tenha conversado com vocês na noite de hoje, que vocês possam meditar por meio do Espírito Santo tudo aquilo que está te afastando de Deus, as tuas escolhas, os teus medos, o que está acontecendo, que está te levando para mais longe desse Deus que só te quer mais perto. Eu sei que a caminhada nem sempre é fácil. Jesus nunca disse que seria. E o Senhor, ele se apresenta como um noivo, e nós somos a sua noiva. Eu já ouvi de alguns casais, eles dizerem que a rotina mata o amor, aquele amor, aquela paixão inicial. A rotina do casamento vem a matar. Amados, não permitam que a rotina da caminhada, não permitam que a rotina do servir, não permitam que as preocupações do dia a dia, os boletos para pagar, as contas, as obrigações no teu trabalho, os teus desejos de ascender, de crescer socialmente, de ser cada vez maior e mais bem-sucedido diante do mundo, não permita que tudo isso venha como espinhos que sufoquem a semente que foi plantada por Deus no teu coração.
Não permitam. O Senhor Jesus, ele nos disse que todo aquele que estiver nele, todo aquele que confiar nele, terá acrescido na sua vida as suas necessidades. O pão, a vestimenta, a moradia. O Senhor, ele vai entrar com providência na tua vida, assim como entrou na minha. Houve um tempo em que eu não tinha um apartamento para morar, houve um tempo em que eu estava morando na casa de uma amiga, porque eu saí da casa dos meus pais. E eu entrei com um clamor pela providência do meu Pai que está no céu, porque este Pai, ele não falha. E eu pedi providência. E o Senhor no dia seguinte resolveu toda a minha vida. E com 15 dias eu já estava assinando o meu contrato de financiamento do meu apartamento. E o Senhor tem me dado plena condição de pagar as parcelas. E a moradia não tem me faltado. E o pão de cada dia não tem me faltado. A vestimenta não tem me faltado. E até tantos mimos, porque o nosso Pai, ele também nos mima. Ele também nos dá o algo a mais. Mas o algo a mais, o principal, sempre vai ser a presença de Jesus. O maior de todos os galardões é a presença de Jesus. Busquem ao Senhor. Não permitam que o sufoco que você passa todos os dias venham a sufocar esse primeiro amor que um dia ardeu no teu coração. O crente foi chamado para viver de glória em glória. É a glória presente, são os milagres de hoje, é a presença de hoje, porque o mesmo Deus que operava na tua vida ontem e que realizou coisas tão grandes ontem, milagres tão maravilhosos ontem, que falava com você ontem, é o mesmo Deus de hoje. O que está acontecendo que você não está vendo mais esses milagres? O que está acontecendo que a voz de Deus não está chegando mais aos teus ouvidos e a presença você já não está mais sentindo? O mesmo Deus está aqui falando com você. Mas e você, onde é que está? Onde é que o teu coração está? Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, meus amados, que vocês busquem a presença do Senhor, que vocês busquem o verdadeiro tesouro, e o maior deles é a presença de Jesus nas nossas vidas, porque é Ele que nos garante, quando Ele está no barco, o barco ele não afunda, se Ele não permitir. Nenhuma das dificuldades que você está passando na sua vida, as dores que você está enfrentando, vão te matar, vão te destruir, se você estiver com Jesus segurando na tua mão. Haverá um momento em que essa carne vai perecer, mas o Espírito resplandecerá gloriosamente na presença do Pai, na presença de Jesus, para a glória dele. Amém? Que essa palavra tenha tocado vocês, que converse com vocês na noite de hoje, que vocês possam meditar, peguem a palavra depois e leiam com calma, meditem no Espírito Santo, deixem o Espírito Santo conversar com vocês. Amém, meus queridos? Que Jesus os abençoe, os guarde, lhes dê uma noite de sono abençoada, um dia abençoado, sempre na presença do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau.